condenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falei no início da nossa missa, hoje celebramos a Ascensão do Senhor. Este episódio da Ascensão do Senhor, narrado por Lucas, nos Atos dos Apóstolos, como vocês ouviram, é um episódio repleto de simbolismos. Mas é importante nós lembrarmos este episódio. O próprio Lucas diz que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias. É o período que nós celebramos do domingo de Páscoa até hoje, dia da Ascensão. Ficou 40 dias junto à sua comunidade, dando várias orientações, procurando tirar o medo e dizendo, olha, eu vou embora, mas você não tenha medo, porque eu vou mandar alguém. Esse alguém nós vamos celebrar no próximo domingo, o dia de Pentecostes. E além do mais, também ele quis dar umas recomendações, prometendo que eles não vão ficar sozinhos. Quais são as recomendações que ele dá? E nós encontramos isso na leitura do Evangelho. Quando ele disse, ide, fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Então ele, depois de dar todas estas orientações, isso aconteceu durante 40 dias, Lucas diz que Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os olhos mais podiam ver. Mas os apóstolos ficavam continuando, olhando ele. Aí disse Lucas, ainda contando o episódio, que apareceram 2 homens vestidos de branco, que disseram para eles, homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Preste bem atenção a estas palavras. Por que ficar aqui parados, olhando para o céu? Agora a sua missão é aqui na terra. Ele foi embora. Ele foi embora não para sumir de nós, mas para estar presente junto conosco de outra maneira, para vocês agora continuar a missão dele. E comunidade, é essa que nós acabamos de ler aqui no Evangelho. Ide, fazei discípulos meus, todos os povos. O que significa fazer todos os povos discípulos de Jesus de Nazaré? Não significa fazer proselitismo. Isso é fazer com que todo mundo possa entrar na igreja católica ou em outras igrejas. Não. Fazer todos os povos meus discípulos e fazer conhecer a pessoa de Jesus de Nazaré. E com ele, que todo mundo possa conhecer o projeto dele. E na medida que você assume o projeto de Jesus, você se torna discípulo dele.
projeto de fraternidade, de amor, de justiça. Porque seguir a Jesus não é seguir uma doutrina, mas seguir uma pessoa que veio aqui, enviado pelo Pai, trazendo um projeto que é o projeto do Pai, um projeto de vida para todos. Quem não quer vida? Quem não quer alegria? Quem não quer saúde? Quem não quer estar bem com a vida? Pois é, Jesus veio para isso. Veio para que a humanidade toda pudesse se tornar uma única família, onde todas as pessoas se dão as mãos. E Deus é pai e mãe de todo mundo. Esse é o projeto de Jesus. Por isso que ele, indo embora, entre aspas, isso é, sumindo da nossa vista, mas ele está sempre junto conosco, porque nós veremos que ele disse isso. Ele veio dizer para todos nós, olha, vamos continuar a nossa luta pela vida. Pela vida, inclusive, ele dizia em abundância, vida espiritual, saúde mental e saúde física. Eu não sei se vocês perceberam como, nesse tempo de pandemia, tudo isso que está acontecendo, quantas pessoas ajudam outros. Nesses dias mesmo fiquei sabendo aqui no prédio pertinho aqui onde eu moro, umas famílias ficaram com problemas de comida. Todas as pessoas que moram naquele prédio se uniu para poder ajudar. E nós encontramos todo momento, vocês podem ver todo momento, pessoas que são solidárias, pessoas até que arriscam a própria vida. Só você ver aquilo que está acontecendo nos hospitais para salvar tantos doentes. O que acontece aqui mesmo nas nossas favelas e também em outros lugares onde todo mundo procura ajudar uns aos outros. E nós descobrimos quantos seguidores de Jesus que tem. Há vezes seguidores que nem frequentam a igreja, mas são seguidores de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque assumiram esse projeto dele, fazer todos os seus discípulos. É uma pena que tão poucas pessoas conheçam essa pessoa fantástica que é Jesus de Nazaré. Mesmo as pessoas das nossas igrejas, nossas comunidades, quantos conhecem de verdade Jesus? Ou nas igrejas evangélicas também, fala-se de Jesus a toda hora, mas se conhece pouco daquilo que ele foi, daquilo que é a sua humanidade, o seu jeito de pensar, de sentir. Jesus profundamente humano. Profundamente humano. E que diante da pessoa que sofre, ele não aguenta, tem que fazer alguma coisa por essa pessoa. E quantos conhecem o projeto dele? O projeto dele que é vida, que não é simplesmente ficar dentro do templo. E o próprio Papa Francisco, ele disse, a igreja deve ser uma igreja em saída. Isso é a igreja que olha para o povo, que se preocupa pelo povo. Por isso que eu disse para você que tem muitas pessoas que são seguidoras de Jesus, mas nem frequentam a igreja. E nós todos que participamos da igreja, da comunidade, deveríamos sentir ainda mais esse compromisso, porque nós nos alimentamos com a palavra, com os sacramentos. A igreja é uma força para nós. E se a igreja não leva as pessoas a serem seguidores de Jesus de Nazaré, que lutam pelo povo, pela justiça, pela fraternidade,
respeitando a diversidade de todo mundo, homens, mulheres, homossexual ou não, lésbico ou não, não interessa, é gente, é irmão, irmã. Para que a gente se prender às coisas morais, que o mais importante é criar essa solidariedade, esse respeito de um para com o outro, do jeito que cada um é, como era Jesus de Nazaré. Essa é a missão que ele deixou para nós. É triste quando nós vemos pessoas religiosas, que frequentam a igreja, não querem saber dessas coisas, condenam. Condena o irmão porque pensa diferente, porque é diferente. Nem falar a palavra política, que é um horror. Enquanto nós sabemos que a política verdadeira é luta pelo bem comum. Por isso que o seguidor de Jesus recebeu dele essa missão. Ele disse, eu vou embora, mas vocês agora continuam. Façam todo mundo meu discípulo. Seguidor dele. Seguidor dele. Por isso que o Papa Francisco deixou para nós aquela carta encíclica Laudato Si, a respeito do planeta Terra, o respeito pela ecologia, pela natureza. E na medida em que nós lutamos pela terra, nós lutamos pelos pobres, pelos povos indígenas. Olha aqui o Papa Francisco com os índios, os povos indígenas, lá em Roma. E aqui no Brasil, esta tentativa de acabar com os povos indígenas, dizendo que todo mundo tem que ser do mesmo jeito, igual. Como todo mundo igual? Igual sim, na dignidade, mas diferente, cada um do seu jeito. Eu sei que isso que estou falando aqui não é nada fácil. Porque a gente encontra tantos problemas, tantas dificuldades. Mas Jesus foi morto com 33 anos. Por quê? Porque ele encontrou um monte de obstáculos e dificuldades, especialmente por aqueles que eram do templo, da religião. Você acha aqueles da religião que mataram Jesus? Como acontece hoje também, sabia? Por isso que nós não devemos ter medo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quando nós esta semana, próxima semana, vamos rezar pela unidade dos cristãos, não significa que nós todos devemos ser da mesma igreja. Eu católico, você evangélico, outro espírita, e assim por diante. Não, cada um fica na sua igreja, na sua religião, mas sejamos todos irmãos, um dos outros, um respeitando o outro. Um respeitando o outro, mas sermos todos irmãos. Assim nós seremos seguidores de Jesus de Nazaré. E nós vamos continuar a missão dele. E o Papa Francisco, encerrando hoje a 5ª semana, comemorando aquela carta encíclica Laudato Si, ele diz que está tudo interligado. Tudo interligado. Cultura, social, econômico, humano. Aqui, vivendo nesse mundo, nesse planeta Terra, o Papa Francisco diz, nós devemos sentir-nos todos irmãos e irmãs, com todo mundo, todas as pessoas e todas as criaturas, como cantava São Francisco de Assis. Vocês me permitam agora apresentar um pequeno vídeo, só apenas 3 minutos, preparado por uma menina de 14 anos, a Isabela, que participa da nossa comunidade missionária franciscana. Ela preparou este vídeo no encontro de reflexão dessa comunidade. Eu gostaria de apresentar para vocês, só apenas 3 minutos.
com umas reflexões muito bonitas. E para facilitar o acompanhamento, acessível a ler aquilo que foi apresentado nesse vídeo como escrita. Tudo bem? Vamos lá então? Semana Laudato Si 2020. Movimento Católico Global pelo Clima. Às vezes na nossa vida, os óculos para ver Jesus são as lágrimas. Papa Francisco. A questão ecológica não deve ser enfrentada apenas por causa das pavorosas perspectivas que a degradação ambiental esboça no horizonte. O motivo principal há de ser a busca de uma autêntica solidariedade de dimensão mundial, inspirada pelos valores da caridade, da justiça e do bem comum. Papa Emérito Bento XVI. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Laudato Si, número 202. Que o ódio dê lugar ao amor, a mentira à verdade, a vingança ao perdão e a tristeza à alegria. Papa Francisco. Sustentabilidade. Laudato Si é uma encíclica do Papa Francisco, na qual o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Grito da terra e o grito dos pobres. Deus não é o autor do mal, porque é o autor de todo o bem. O mal é apenas uma deficiência, uma privação do ser, decorrente do uso equivocado de um bem, o livre-arbítrio. Muito facilmente o interesse econômico prevalece sobre o bem comum e manipula informações para não ver seus projetos afetados. Tudo está interligado. Nosso planeta Terra precisa de você. A humanidade deve renunciar a idolatrar o dinheiro e colocar novamente no centro o ser humano, sua dignidade, o bem comum, o futuro das gerações que vão morar na Terra depois de nós. Os sinos batem pelo clima. Jesus voltou para o Pai, mas disse, olha, essa é a missão. Conserve este jardim que Deus quis fazer para todos vocês. E vocês me permitam, para terminar, eu estou falando demais, está demorando, né, a nossa missa, mas não tem problema. Você me permita mais uns minutinhos, porque eu gostaria de ler para vocês uma pequena história de um morador de rua que eu tirei da Folha de São Paulo no início da semana. E vorrei dire adesso agli amici italiani, non so se voi avete capito qualcosa di quello che ho detto fino adesso, ma in ogni caso ho ricordato che il Signore è andato, è asceso al cielo, ma Lui ha detto che noi dobbiamo rimanere qui, guardare qui, in terra, e cercare di salvare. Lui è venuto perché tutti abbiano vita. E noi adesso dobbiamo continuare la sua missione. Lui sarà presente con noi in un'altra maniera. E abbiamo terminato dicendo che il Papa Francesco ha lasciato a noi questa enciclica, Laudato Si. Questa settimana abbiamo celebrato 5 anni da questa lettera enciclica, raccomandandoci di fare in modo che questo pianeta Terra sia la nostra casa comune, sia conservata e difesa. E adesso leggo una piccola storia di una persona qui in San Paolo, che è morta in questi giorni, e che abitava nelle strade.
e che viveva prima in un posto pieno di immondizie. E lui cosa ha fatto? Lui ha pulito tutto e ha fatto di questo spazio un giardino. E chiamava, prendeva le piante e parlava con loro e sentiva che tutti siamo fratelli e sorelle. Eu vou ler então esta pequena história, né, dessa pessoa que viveu aqui na rua em São Paulo. A Praça Chão de Giz não existe no mapa da cidade de São Paulo. Para o poder público, é apenas uma área verde, localizada na esquina das avenidas São João e Duque de Caxias, nos Campos Elíseos. Mas para os moradores do entorno, é um espaço de paz e beleza. Alexandre Pinto Martinez, 44 anos, foi o pai carinhoso que adotou o lugar e o batizou como Chão de Giz. Ele gostava de pintar o chão. Dizia que era como um quadro negro que poderia pintar e apagar quantas vezes quisesse. Conta uma amiga, a educadora Rosana. Alexandre nasceu em Limeira, 150 quilômetros de São Paulo. Quando criança, presenciava a avó conversando com as plantas e também estabeleceu seu diálogo com elas à base de amor. Um dia, ele resolveu ser livre e saiu pelo país com uma mochila nas costas. Conheceu vários locais até chegar em São Paulo. Instalou-se na Praça Chão de Giz, em meados de 2017. Mesmo em situação de rua, nunca aceitou dinheiro sem oferecer um trabalho em troca. Viveu de bicos. Em pouco tempo, revitalizou a praça, que já foi conhecida como o Banheiro da Cracolândia. Fez limpeza e um canteiro para as suas meninas. Era assim que se referia às plantas. As suas meninas eram as plantas. Alexandre levou a beleza do seu coração local. Ele recolhia plantas jogadas em caçambas ou no lixo e praticamente as ressuscitava. A Praça Chão de Giz ganhou vida e ele, amigos. Alexandre dizia que morava num lugar privilegiado e fazia questão de que as pessoas fossem ao local e se sentissem em casa. Ele era querido por todos, adorava crianças e idosos e oferecia sua paciência quando alguém queria conversar. Alexandre tinha o dom de amar todas as formas de vida, como São Francisco. Discreto sobre a vida particular, não costumava falar sobre a família. Sabe-se que passou por vários relacionamentos e teve uma filha. A rua e o vício em drogas debilitaram o seu corpo. No dia 8 de maio, quem ressuscitou plantas deu vida à Praça Chão de Giz e cultivou a alegria, precisou descansar. Bonito, né, gente? Que exemplo de um morador de rua. Vamos continuar a nossa celebração com a nossa profissão de fé.